A desconstrução de um intelectual de palco. Deixa eu te apresentar um cara que não devia ter dado certo. Num país onde entretenimento intelectual significa colocar um filósofo de terno num programa de TV. Para falar de autoestima em 3 minutos, aparece um professor gordo, suado, sem teleprompter, xingando, falando de Kant e de Brasil. E o Brasil para assistir. Isso não faz sentido. E é exatamente por isso que faz todo sentido. Clóvis de Barros Filho é jornalista, advogado, livre docente em ética pela ECA, USP, doutor pela Sorbonne, autor de mais de 35 livros e um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. No papel, é o retrato perfeito de um intelectual que deveria ter ficado preso dentro de uma universidade, publicando artigo para banca, falando para sala de aula de 50 pessoas com cadeiras de plástico e ar-condicionado quebrado, mas não ficou. E a pergunta que ninguém para fazer é: por quê? A resposta não está no currículo. A resposta está no que ele faz com o currículo. Clóvis não vende fórmula, ele não tem uma metodologia com nome de sigla, não tem os 7 passos para alta performance, não tem uma planilha de metas que você baixa depois do webinar, ele não te promete nada. Na verdade, ele faz o oposto. Ele entra no palco, ou na câmera, ou no podcast e começa a destrói a ilusão de que você já sabe o suficiente, destrói o conforto de achar que o problema é sempre do outro, destrói a ideia de que crescer é uma questão de motivação. E as pessoas pagam o ingresso para isso. As pessoas assistem horas de vídeo para isso. Isso é, no mínimo, curioso. Sócrates foi condenado à morte em Atenas por fazer exatamente isso, por andar pela cidade e provar às pessoas que elas não sabiam o que achavam que sabiam. O tribunal disse que ele corrompia a juventude. Na verdade, ele apenas fazia perguntas, mas perguntas incomodam. E quem incomoda por algum motivo. Clóvis incomoda pelo mesmo motivo. A diferença é que ele não foi condenado. Ele virou podcast top 50 no Spotify. O que isso diz sobre o Brasil de hoje? Isso diz que existe um grupo de pessoas menos crescente, silencioso, real, que está com fome. Não de resposta fácil. Fome de seriedade. Fome de alguém que olhe nos olhos e diga: você pode mais do que está fazendo e eu vou te mostrar porque isso dói de ouvir. É esse o ponto de partida. A redefinição de brio, existe uma palavra que Clóvis usa muito, uma palavra velha, quase arcaica, que o mercado de desenvolvimento pessoal nunca conseguiu sequestrar, porque ela resiste a ser embrulhada em papel laminado e vendida em landing page. Essa palavra é brio. E antes da gente entender o que brio é preciso entender o que ele não é, porque a maior parte das pessoas que consomem conteúdo de crescimento pessoal passa a vida inteira confundindo brio com 3 outras coisas. E essa confusão tem um custo enorme. Brio não é motivação. Motivação é o que você sente quando ouve uma música boa antes da academia. É o que você sente quando termina de assistir a um documentário sobre atletas olímpicos. É o que você sente na virada do ano, quando escreve na agenda as metas que vão durar até fevereiro. Motivação é real, mas ela depende de estímulo externo. Ela sobe e desce, ela some quando você está cansado, quando o projeto empacou, quando ninguém tá olhando. Brio é o que te faz abrir um texto difícil às 23 horas de uma quinta-feira sem ninguém assistindo, sem curtida, sem aplauso, sem recompensa imediata. Brio é a recusa em aceitar que você chegou no seu limite, quando na verdade você só chegou no limite da sua zona de conforto. Brio não precisa de estímulo, ele vem de dentro e é por isso que ele é raro. Brio não é autoestima. A autoestima, menos da forma como é vendida hoje, é basicamente um convite para você se sentir bem com o que você já é. E tem algo bom nisso. A autocompaixão tem seu lugar. A saúde mental importa. Ninguém deveria viver em autoflagelação permanente. Mas existe um uso perverso da autoestima que funciona como anestesia. Você aprende a se sentir bem sem crescer. Aprende a validar onde você está, sem questionar onde poderia estar. A autoestima virou, em muitos casos, uma licença para mediocridade confortável. Brio é o oposto disso. Brio é uma insatisfação permanente com as próprias limitações. Não um ódio de si mesmo, isso é outra coisa, mas uma espécie de coceira existencial. Um incômodo que não deixa você descansar enquanto você sabe que está aquém do que é capaz. Brio não te deixa confortável. E é
É exatamente por isso que ele é produtivo. Brio não é resiliência. Resiliência virou a palavra favorita do área corporativo. A ideia de que o grande valor de uma pessoa é a capacidade de aguentar a pancada, de dobrar sem quebrar, de sorrir mesmo quando está sofrendo. Mas brio não é sobre aguentar calado. Brio é sobre a reação visceral de não aceitar ser menos do que você é capaz. É diferente. Quem tem resiliência, aguenta. Quem tem brio, reage. Resiliência pode ser passiva, brio nunca é. Então, o que é brio? Afinal, brio é a disposição, não o talento, não a genialidade, a disposição de se mover em direção ao que é difícil, de usar o desconforto do não saber como combustível e não como sinal de retirada, de encarar a própria limitação com a seriedade de quem sabe que ela não é um destino, é um ponto de partida. Brio é raro, porque o mundo tá farto de coisas que tornam o brio desnecessário, e é aí que a gente precisa parar e olhar para o que tá acontecendo. O ritual da cozinha, às 2 da manhã, Clovis conta uma história que ficou famosa entre quem acompanha o trabalho dele. Uma história simples, sem heróis externos, sem virada dramática menos. E exatamente por isso ela é poderosa. Durante o doutorado, ele estava lendo um texto do seu orientador. Uma frase, uma única frase, e ele não entendeu. Qualquer pessoa razoável teria 2 caminhos disponíveis nesse momento: fechar o livro e dormir, ou marcar a página e perguntar depois. Clovis foi para a cozinha e ficou lá, lendo a mesma frase, relendo, quebrando ela em pedaços, tentando entrar por ângulos diferentes, 30 vezes na madrugada, sozinho, não porque alguém pediu, não porque ia cair em alguma prova, não porque tinha uma câmera filmando por brio. E aqui está o ponto que vale parar para entender. O que separa esse comportamento do simples sofrimento, porque sofrer com um texto difícil qualquer um faz. Fechar o livro sentindo que é burro demais para entender, isso é sofrimento, é passivo, é paralisante. O que Clovis fez foi diferente. Ele usou o malestar, o mesmo mal-estar que qualquer um sentiria menos como informação. A sensação de não entender virou sinal. Não sai daqui enquanto não entender. Não é punição, é postura. Trabalho não é ausência do sofrimento. Trabalho é usar o sofrimento como direção. E essa distinção é enorme, porque ela muda completamente o que você faz com o desconforto quando ele aparece. E ele sempre aparece. A maioria das pessoas treinou ao longo da vida a resposta automática de fuga quando algo fica difícil. Você troca de aba, você pega o celular, você se distrai, você adia, você racionaliza. Vou fazer isso quando estiver mais descansado, não é o momento certo, preciso de mais informação antes de começar. Quem tem brio não é imune a esse impulso, mas reconhece ele pelo nome e não obedece. A cozinha às 2 da manhã não é uma metáfora para martirizamento, é uma metáfora para escolha consciente de não sair do lugar antes de crescer. A crítica cultural e o teto intelectual, aqui a gente precisa sair da história pessoal e olhar para o contexto maior, porque o problema que Clovis identifica não é individual, é coletivo, é cultural e é grave. Existe uma epidemia silenciosa que tomou conta do comportamento intelectual contemporâneo. Não é ignoranciamento, é algo mais sofisticado e por isso mais perigoso. É a epidemia da simulação. As pessoas aprenderam a parecer que entendem sem entender. Aprenderam a participar de reuniões fazendo as perguntas certas, sem ter lido o material. Aprenderam a enviar e-mails que são elaborados sem ter pensado profundamente no assunto. Aprenderam a consumir resumos de livros e usar as ideias como se as tivessem digerido de verdade. E o mais assustador, aprenderam a se enganar nesse processo. A simulação foi internalizada a ponto de a pessoa não saber mais onde termina o que ela realmente entende e começa o que ela apenas consegue repetir. Isso tem um nome técnico em filosofia. Menos Clovis cita Aristóteles quando fala disso. É a diferença entre episteme e doxa, entre o conhecimento real e a opinião. O problema é que, para o mundo exterior, as duas podem parecer idênticas. A diferença só aparece quando a coisa aperta. E no Brasil, a coisa frequentemente não aperta o suficiente para a diferença aparecer. Mas vamos além, porque Clovis não para na crítica comportamental. Ele vai para a crítica estrutural. O ambiente que criamos ou que foi criado para nós não apenas permite a simulação, ele a recompensa. A lógica das redes sociais é a lógica da dopamina. Você recebe recompensa imediata por participação, não por profundidade. Um comentário inteligente em 280 caracteres
recebe mais engajamento do que um artigo de 4.000 palavras que leva meses para ser escrito. Uma thread com analogias chamativas viraliza mais do que um paper rigoroso que levou anos de pesquisa. O sistema não está calibrado para reconhecer esforço cognitivo real, está calibrado para reconhecer performance de esforço cognitivo. E aí entra o conceito que Clovis usa com uma precisão quase cirúrgica. O teto. Você tem teto. Quando ele fala isso numa palestra, as pessoas às vezes riem menos nervosamente, porque ninguém gosta de ouvir isso. Soa como julgamento, soa como limitação permanente. Mas ele esclarece o que significa. O teto não é biológico, não é uma questão de genética, de onde você nasceu ou quanto dinheiro você tem. O teto que Clovis identifica é um teto de disposição. O limite não é de capacidade, é de quanto você está disposto a incomodar a si mesmo em busca de crescimento real. Isso é libertador e perturbador ao mesmo tempo. Libertador porque tira a desculpa genética. Perturbador porque coloca a responsabilidade inteiramente no seu colo. Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo em 1932 e descreveu uma distopia diferente de tudo que se imaginava na época. Não havia ditador brutal, não havia censura violenta, não havia tortura, havia só menos uma droga que deixava todo mundo feliz, entorpecido e dócil. O controle não era pelo sofrimento, era pelo prazer, o entretenimento fácil, o scroll infinito, a dopamina barata de likes e vídeos curtos funcionam com a mesma lógica. Você não precisa proibir o pensamento profundo, basta tornar o pensamento raso mais prazeroso e acessível. Basta fazer com que a alternativa difícil pareça por contraste árida demais para valer a pena. E quando você passa anos nesse regime, acontece algo que Clovis descreve com a imagem do músculo, o músculo do pensamento profundo. Atrofia, não desaparece, mas enfraquece. E quando você precisa dele de verdade menos, numa crise, numa decisão importante, num momento em que simular não basta menos, ele não tá lá com a força que deveria ter. Esse é o diagnóstico. E ele é duro, mas Clovis não para no diagnóstico. É aí que a filosofia entra como ferramenta, não como ornamento. A Metamorfose de Kafka. Franz Kafka escreveu A Metamorfose em 1915. A história começa assim. Gregor Samsa acorda uma manhã e descobriu que havia se transformado num inseto gigantesco. A maioria das pessoas lê isso como uma fantasia surrealista, um pesadelo, um símbolo de alienação social, talvez, e não tá errada, mas Clovis lê de um jeito diferente, e esse jeito muda tudo, porque a tragédia de Gregor Samsa não é ter virado um inseto. A tragédia é que ele já vivia como antes da metamorfose, menos antes da transformação física grotesca que abre o livro U, que era a vida de Gregor, caixeiro viajante. Dormia mal, acordava cedo, viajava o tempo todo, trabalhava para pagar uma dívida da família, não escolheu essa vida, foi escolhido por ela. Estava preso numa rotina mecânica, sem questionamento, sem presença, sem o menor senso de agência sobre a própria existência. O inseto não foi uma punição, foi uma revelação. Kafka estava dizendo, olha o que você já era antes de eu te mostrar o que você era. E aí está o espelho que Clovis segura na frente do Brasil e do mundo contemporâneo. Quantas pessoas estão vivendo a vida de Gregor antes da metamorfose? Acordam, abrem o feed, trabalham no automático, dormem entorpecidos e repetem, sem perguntar por que estão fazendo o que estão fazendo, sem examinar se o que estão construindo tem alguma relação com quem eles querem ser, sem o menor atrito cognitivo com a própria existência. A vida de inseto não precisa de uma transformação física para acontecer. Ela acontece aos poucos, em decisões pequenas, em renúncias silenciosas ao próprio potencial. E aqui está o ponto mais importante e mais honesto de tudo que Clovis diz. Brio não garante sucesso. Ele não promete, não diz que se você estudar às 2 da manhã vai ficar rico. Não diz que se você ler Kant vai ter uma vida mais fácil. Não diz que filosofia resolve conta no banco. O que Brio garante é diferente e é mais raro do que dinheiro. Brio garante postura. Postura é saber, no final de um dia difícil, que você se moveu na direção de quem você quer ser. Menos mesmo que o mundo não tenha recompensado esse movimento ainda. Postura é a consciência de que você está presente na própria vida. Não
não apenas existindo por inércia. Postura é o oposto de viver como Gregor antes da metamorfose. Sócrates dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Kafka mostrou, literalmente, o que acontece com quem não examina. Clovis transforma isso em linguagem que uma pessoa no metrô de São Paulo, às 7 da manhã, consegue escutar e reconhecer. E esse é o motivo pelo qual ele incomoda. Não porque ele é agressivo, embora às vezes seja direto a ponto de parecer, não porque ele é radical, embora suas ideias exijam mais do que o mercado de autoajuda costuma exigir. Ele incomoda porque ele é honesto. E honestidade no mercado da felicidade fácil é subversiva. Num mundo onde todo mundo vende a versão de você que você quer ouvir, aparece um professor suado falando de insetos, de madrugadas na cozinha e de tetos de disposição. E as pessoas param para ouvir. Porque no fundo a gente já sabia, a gente só precisava de alguém que não tivesse medo de dizer em voz alta.